Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. José Bracinha Vieira, cumprimento e agradeço as explicações que já nos deu até o momento. Eu, antes de colocar aqui as questões que tinha previsto, eu queria começar por aqui 3 pontos da sua declaração inicial. Em primeiro lugar, para deixar aqui um tema muito claro e para não criar aqui falsas expectativas nas pessoas. O Sr. Doutor disse-nos que a limpeza do banco nestes anos foi tão forte que pode existir uma reversão parcial de imparidades. Ora, é natural que as pessoas concluam daqui que também pode haver alguma reversão das injeções que tenha havido de capital. Nós tínhamos, até 2019, aqui uma folga, portanto, das perdas que foram sendo acumuladas ao longo dos anos, e recordo que só no primeiro ano foram mais de 2 mil milhões de euros de perdas, portanto, que já deu aqui uma almofada muito grande para os anos seguintes, mas em 2019 existia uma folga de 638 milhões. O Sr. Doutor já nos informou que em 2020 as perdas nos ativos CCA foi de 752 milhões, pressupondo que a injeção será dos 429, portanto dá aqui um valor final, uma folga de 961 milhões de euros. Portanto, teríamos de ter uma reversão, sendo possível o Fundo de Resolução ser ressarcido de uma injeção por reversão de imparidades, teríamos de ter uma reversão superior a 961 milhões de euros, portanto, na ordem dos 1.000 milhões de euros, para que houvesse lugar a qualquer reversão. Portanto, é um bocadinho a imagem daquela questão dos juros recebidos e não recebidos. É possível, de facto, receber a parte que está ali em falta, mas é uma folga tão grande que já sabemos que isso não vai acontecer. E eu gostava que nos confirmasse isso, para não haver aqui dúvidas, nenhuma falsa expectativa sobre esta matéria, de que teria de ser uma reversão de imparidade nesta ordem de grandeza para que o Fundo de Resolução pudesse ser ressarcido em algum montante. Sr. Deputado, muito obrigado. Não, a sua objeção, o seu comentário tem toda a razão de ser. A reversão parcial de imparidades, que eu julgo com realismo, aqui estou a admitir, nunca atingirá valores dessa natureza, não é? E, portanto, eu não acredito que haja reversão propriamente das escolas, que haja nas contas finais, possa haver, efetivamente, uma reversão das escolas. Não acredito que isso possa acontecer na situação, enfim, atual, tal como hoje vejo o que resta do ativo CCA. Já agora, vou referir o seguinte: é evidente, bom, isto está sujeito também a uma condição de insuficiência de capital, com a entrada do novo banco num período de lucros, essa condição de insuficiência de capital vai desaparecer ou vai se reduzir muito. Em teoria, pelo menos, pode haver uma situação em que o banco tenha lucro em 2021 e, mesmo assim, haja uma ligeira insuficiência de capital, porque foram pagos 430 milhões, ou um pouco menos, em 2021, e porque vamos admitir que o Fundo de Resolução tem ganho de causa dos processos de gestão em tribunal arbitral sobre a aplicação da IFRS 9. Se isso acontecer, pode haver uma ligeira, mas é mesmo uma ligeira, insuficiência de capital, mesmo com um lucro em 2021. É uma situação que eu espero que não venha a concretizar-se de qualquer maneira. Muito bem, Sr. Doutor, eu ia abordar essa questão mais à frente, mas já que fala, aproveito e avanço já para aí, depois retomo. Eu perguntava-lhe qual era, neste momento, qual é a sua expectativa que tem para a injeção em 2021, ou eventual injeção, portanto, em 2022, face ao exercício 2021. Bem, em 2021, com base nas previsões das contas do banco e com base, admitindo que o Fundo de Resolução triunfa em ambos os processos em tribunal arbitral, relativamente ao IFRS 9, poderá haver a necessidade de uma call da ordem dos 100 milhões de euros. Mas é exclusivamente pela questão da IFRS 9? Não, porque o banco não. Se o banco tivesse razão, se o tribunal arbitral desse razão ao banco, é evidente que o banco ia receber 300 e tal milhões de euros e, portanto, isso ia dar-lhe folga de capital, não é? E, portanto, aí, evidente,
O problema não se punha minimamente. Admitindo, nos dois processos em curso, o Fundo de Resolução tenha ganho de causa, nesse caso pode haver uma insuficiência de capital residual do banco, mesmo com o lucro previsto para 2021. Depois dá origem a uma call da ordem dos 90 a 100 milhões de euros, enfim. Mas isto é um bocado difícil dizer quando só há contas de março ainda, não é? E volto a dizer-vos, a minha grande preocupação neste momento, o Novo Banco tem feito um excelente trabalho, a minha preocupação é que possa haver, no fim do ano, no último trimestre, um problema de aumento de imparidades por causa do fim das moratórias. Muito bem. O Dr. António Ramalho já nos confirmou aqui numa audiência passada que a expectativa para a call do próximo ano pode ser superior a 100 milhões de euros. Nós sabemos que já no MPT, no plano do banco, está uma expectativa entre os 90 e os 150 milhões. Portanto, e a isto acrescem estas disputas de IFRS 9 na ordem de valor superior a 100 milhões de euros, também da questão da venda de Espanha de 166 milhões de euros, portanto, que teve a ver com este ano. Portanto, se juntarmos tudo isto e com a injeção que está feita neste momento, por estes dias, não ficamos com um valor muito distante do valor máximo dos 3,89 mil milhões de euros. E a este propósito, eu perguntava-lhe qual era a sua expectativa, entrou para a Comissão de Acompanhamento no início, portanto, 22 de dezembro de 2017, por essa altura, quando iniciou funções, qual era a sua expectativa para a utilização deste mecanismo? Bem, a minha resposta vai ser subjetiva. A minha expectativa era que houvesse uma utilização menor deste mecanismo. Não vale a pena. Mas isso é a resposta politicamente correta e abstrata. Eu pergunto a resposta realista e concreta, em números, em euros. Há pouco, a senhora deputada lembrou-me, eu não tinha já nenhuma lembrança disso, uma reunião com o Dr. António Ramalho, no finais de 2017, para ver, enfim, para deliberar os circuitos de interação com o novo banco, e aí depois perguntámos, então, qual é a expectativa, e ele puxou do papel da Comissão Europeia o cenário central, o cenário extremo e tal. Eu fiquei um bocado abalado com aquilo, não é? O Dr. Rodrigues Justo também julgo que terá ficado. E, portanto, agora, eu mesmo assim, continuei a pensar que era um cenário um bocado extremo, que era um cenário um bocado estressado. E, de facto, não era, enfim. Não era, e as imparidades constituídas, enfim, como vos digo, têm todas elas lógica. Embora possa existir assim, ainda há 4 ou 5 grandes devedores que podem dar origem a boas surpresas ou a más surpresas, claro, mas em que a probabilidade de boas surpresas é superior à de más surpresas. Pronto. Basta, eu não gosto de estar aqui a individualizar situações se não me perguntarem explicitamente, mas basta, por exemplo, que o Banco Económico possa pagar a próxima prestação, que se vence em 30 de setembro deste ano, para haver logo uma redução do contravalor em euros de 90 milhões de dólares, não é? Basta que há um fundo de investimentos imobiliário que tem um património importante na Amadora, ao Parque Marconi, que não foi ainda vendido, que tem paridades constituídas e que eu admito que possa ser vendido em termos de desfazer imparidades, não é? Há uma situação em Cabo Verde também, que já por 2 vezes esteve aprovada não, teve uma vez aprovada e teve uma vez mais um parecer favorável à Comissão de Acompanhamento, depois não se realizou, por razões que são alheias, enfim, ao novo banco, e que eram uma verba bastante interessante, era uma recuperação muito interessante, mas por razões exteriores. Olha, já está, uma das razões foi pela natureza de comprador e as dúvidas sobre a origem dos capitais de comprador, não se realizou essa operação. E, portanto, foi imparizada. Eu tenho esperança que, quando se vendesse, possa reverter imparidades também aí, não é? Há um pequeno núcleo ainda de situações grandes, importantes, relevantes, podem dar origem a boas notícias. Mas serão dezenas
de milhões de reversões e não centenas, em meu ver. Mas acabou de nos transmitir e reconhecer que desde o primeiro momento que era aceite, digamos, era a informação que tinham de que a expectativa que existia da utilização deste mecanismo é na ordem, no mínimo, dos 3,3 mil milhões de euros, que era a expectativa do cenário base da Comissão Europeia, era com base nesses números que o novo banco também trabalhava, e sendo naturalmente o vosso trabalho fazer o melhor possível para baixar esse valor. No entanto, na altura, aquilo que os nossos governantes nos diziam é que aquilo era uma almofada que estava ali, que nem sequer seria utilizado, provavelmente não seria utilizado, e se fosse seria por muito pouco. Consegue compreender por que motivo é que diziam isso aos portugueses quando havia essa noção? Eu penso que o que diziam, tenho ideia, não tenho certeza absoluta, é que a utilização desses fundos seria gradual e seria objeto de um escrutínio. E isto foi verdade, foi gradual e foi objeto de escrutínio. Em relação ao montante que ia ser gasto, eu sinceramente não me recordo, pode ter havido alguma declaração de alguém, mas eu não me recordo de qualquer declaração que dissesse, por exemplo, isto não se vai gastar mais de 1.000 milhões, ou não tenho ideia disso, sinceramente. E, portanto, eu penso que no essencial o que foi dito correspondeu àquilo que foi acontecer, não é? Foi um dispêndio gradual do Fundo de Resolução, no fim da linha vai recair sobre os bancos, não sabem, e foram perdas financiadas pelo mecanismo de capital contingente que foram devidamente escrutinadas. Isso posso garantir, não é? E, portanto, a declaração nesses pontos foi verídica. Se a declaração atirou para algum número, não me lembro, seriamente, não tenho ideia. Muito bem. Eu retomava, então, as suas declarações iniciais, que há aqui um aspecto que me chocou bastante, e eu não sei se percebi bem. Relativamente à vossa ação em concreto, à análise que faziam das operações, o Sr. Doutor passou esta imagem de que aprovavam as operações e, entretanto, perdiam o controle. Portanto, deixavam de ter notícias, não sabiam se a operação se era concretizada ou não. Passados uns meses, algumas delas voltavam para a análise e aí percebiam que, de facto, a venda não se concretizou e que estava lá para analisar por outra situação. Portanto, entender que isto era alguma lacuna, que esta perda de controlo, e usou esta expressão, é algo que temos de corrigir. Eu não sei se percebi bem, mas eu diria que 3 anos depois e 4 mil milhões de euros de perdas nos ativos de CCA depois, e com um mecanismo de capital contingente praticamente todo utilizado, parece-me um pouco tarde para fazer esta constatação. Eu queria perceber se foi mesmo isto que disse e o que é que quer dizer com isto. O que eu disse tem a ver com casos pontuais, concretos, não é? De operações, e eu julgo que as operações aprovadas pelo novo banco, com base nos últimos elementos que recebi da tal CCA Unit do novo banco, eu julgo que foram executadas 59% ou 60% das operações. Há outras que ainda vão ser executadas, não é? Portanto, de qualquer maneira, há uma quantidade substancial de operações que, surpreendentemente, não foram executadas, normalmente porque o devedor ou a contraparte na operação se desligou da operação, ou se arrependeu, ou achou que tinham posto, que o banco estava, que o Fundo de Resolução tinha posto novas condições que ele não aceitava, enfim, por uma destas razões. E quando eu digo, e me autocritiquei pela minha cota parte de responsabilidade nisso, em que nós devíamos seguir mais atentamente todas essas situações e conhecer exatamente o follow-up desses casos, tem a ver com casos, enfim, pontuais, não é, de qualquer maneira, e, portanto, não é por aí que nos podemos agora dizer, não foi por aí que se criaram estas imparidades, quer dizer, não houve, por descuido nosso ou por má-fé de alguma entidade, a criação de prejuízos excessivos. Se tivesse havido, nós tínhamos imediatamente os nossos relatórios referido isso, não é? Referido isso. Embora consideremos que, às vezes, imparidades têm um excesso de prudência. E, sobretudo, as revisões de fair value
dos fundos de federação podem ter um excesso de prudência. Mas tudo aquilo está, tecnicamente, muito bem fundamentado. Muito bem. Este propósito, aproveitava também para lhe perguntar qual é a expectativa de duração da Comissão de Acompanhamento, se vai até ao final do prazo previsto, uma vez que estamos, portanto, o mecanismo está praticamente utilizado, a utilização no próximo ano espera-se que seja a última a ocorrer. Qual é a expectativa que existe para a existência da Comissão de Acompanhamento e se vai alterar o papel que tem na estrutura do novo banco? Sr. Deputado, eu não lhe posso responder, porque, enfim, é uma causa própria e de facto, há contingências várias que podem condicionar a minha resposta. Eu, quando comecei este mandato, disse aos meus colegas que previa um mandato curto e relativamente, enfim, um mandato curto e cheio de acontecimentos relevantes. Mas, de facto, não estou certo. Isto porquê? Porque, volto a dizer-vos, pensei, neste momento, a gestão do CCA parece-me bastante estabilizada, em termos do futuro. As escolas futuras, referi há pouquinho, aquela que possa haver uma exercício de capital em 2021, mesmo com lucros, mas, enfim, será de expressão muito reduzida. O plano de recuperação do banco termina em 2021. O banco conseguiu que todas as condições, todos os compromissos perante a Comissão Europeia tenham sido, com êxito, considerados preenchidos. Portanto, de facto, a partir de 2022, há uma nova vida, digamos, no banco. E pode acontecer que as perdas dos CCA Assets possam levar a tal Governance Exchange Date que o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo há pouco referiu. Pode acontecer, pode também não acontecer, não é? E não sei bem até que ponto as partes, Novo Banco e Fundo de Resolução, acharão que deve manter-se para acompanhar o que vai acontecer depois de 2021 em relação às contas do CCA, porque isto, no fundo, as reference accounts devem ser seguidas por alguém, se quer ou não, seja a Comissão de Acompanhamento a seguir isto, ou se bastará o auditor, o verification agent, ou não tenho certeza, sinceramente. E, portanto, a minha resposta é altamente contingente a esta sua pergunta, que tem toda a razão de ser. Muito obrigado. Ainda na sua intervenção inicial e relacionado com aquela questão da limpeza muito forte que aconteceu, o Sr. Doutor disse que, em alguns casos excepcionais, admitiram que as imparidades seriam excessivas. Imagino que um desses exemplos seja o caso do Banco Económico, em que sugeriram reduzir o nível de imparidades de 90% para 30%, isto tem um impacto de 250 milhões de euros no balanço do banco. Gostava que me confirmasse e se há que outros casos, além deste, em que detectaram imparidades além daquilo que entendiam como razoável. Não, pode haver. Esse é o caso, me lembrei, o mais flagrante, mas depende depende também de um juízo, não é? É evidente que quando temos uma entidade com fundos próprios negativos, é difícil defender uma redução de imparidades, não é? É difícil defender objetivamente. Bom, no entanto, a experiência de comportamento passado do Banco Económico é de tal forma positiva, e isto deve ser registado, que eu admito que haja uma probabilidade elevada do novo banco receber a próxima prestação, as próximas duas prestações, não é? Agora, é evidente que, em termos objetivos, é difícil defender esta minha teoria. A minha teoria é com base no comportamento do novo banco, não é com base nas contas, do Banco Económico, não é com base nas contas do Banco Económico e na qualidade da recapitalização prevista para o Banco Económico. Portanto, aqui, eu diria que os serviços do novo banco, o DRT, tem razão. Eu posso vir a ter razão se acontecer novamente um esforço enorme dessa instituição para honrar os seus compromissos, que
São uma dívida subordinada já. A dívida sénior foi inteiramente paga pelo Banco Económico. Isto é, o passado é um passado bom. A realidade é uma realidade, de facto, é muito... deixa muito a desejar, não é? Dessa entidade. De resto, há mais de outras entidades em que eu posso achar que há provisões e que há imparidades ligeiramente excessivas, mas não significativas, não é? E é tal história. As imparidades só se vê se são excessivas ou não quando há a venda do ativo. Por só aí que é restada a perda definitiva, não é? E aí a mensagem que eu procurei dar aos senhores deputados foi de algum moderado otimismo, de que pode haver alguns ganhos financeiros com reversões de imparidades da ordem das dezenas de milhões, no máximo. Mas que outros casos é que tem em mente e que ordem de grandeza é que estamos a falar? São vários casos, sei lá. Um fundo de investimento imobiliário que é Invesfundo 2, por exemplo, acho que aí pode-se reverter alguns milhões de imparidades. Há 4 ou 5 casos deste género, não é? Se calhar há muito mais até, mas neste momento não... Que ordem de grandeza é que estamos a falar? Portanto, isto é a tal história. Quando houver venda efetiva ou recuperação efetiva, é que podemos então falar. Antes disso, são prognósticos cuja base é um bocado subjetiva. Não é? Mas esses 4 ou 5 casos, estamos a falar de que é de mais um impacto na ordem que é 50 milhões? Não. E no conjunto, sim, incluindo depois também pequenos casos, ultimamente tem havido muitos pequenos casos, com pequenas recuperações, centenas de milhares de euros às vezes, 1 milhão de euros. Eu acho que tudo isto junto poderá levar, no conjunto, a uma recuperação de algumas dezenas de milhões de euros no máximo. Muito obrigado. Há aqui uma questão que para mim é particularmente intrigante. Nós, ao longo destas audições, mas sobretudo até pela documentação, temos vindo a perceber que a Comissão de Acompanhamento tem muito menos poder, muito menos influência do que aquilo que nós achamos, portanto, porventura por aquilo que nos tinha sido transmitido no passado. E se analisarmos aqui, em concreto aqui pelo menos 2 vendas de carteiras, isto é muito evidente. A carteira Sertórios foi vendida a 2 de agosto, mas a Comissão de Acompanhamento só se pronuncia a 14 de outubro. A carteira Nata 2 acontece algo idêntico, ela é vendida a 5 de setembro e a Comissão de Acompanhamento só se pronuncia em 18 de outubro. Sabemos que é possível, pronto, depois alterar alguns contornos da venda, mas isso é muito limitado. Aquilo que perguntava é como é que é possível a Comissão de Acompanhamento só vir a ser chamada já depois de se concretizar a venda, isto é, como é que os portugueses podem ficar tranquilos que existe uma Comissão de Acompanhamento que só entra em ação já depois da venda ter sido concretizada? Mas eu tenho para isso uma explicação. Fiquei também admirado quando disse isso. Tenho uma explicação que é o seguinte, é que esse contrato estava sujeito à condição suspensiva da autorização do Fundo de Resolução. E o nosso parecer foi fundamentalmente para apoiar a decisão do Fundo de Resolução, não é? Portanto, o contrato podia não ter eficácia, perder a sua eficácia, se a condição suspensiva a que estava sujeito não se verificasse, que era a autorização do Fundo. E mais, eu lembro isso, por acaso lembro disso. Agora, houve várias propostas nossas ao Fundo de Resolução de retirada de certas disposições que estavam no perímetro de Nata 2. A Resolução retirou várias disposições, eventual limite dos 20% do valor, e, portanto, isto passou-se num contexto em que havia a possibilidade de retirar as posições. O contrato estava feito e assinado, tinha o sign-in, mas, de facto, o fundamental, muitas coisas importantes estavam ainda por definir. Podia haver uma revisão do perímetro, uma revisão de preço, naturalmente ligada à revisão do perímetro, e podia haver mesmo uma recusa do Fundo de Resolução de deitar-se abaixo do contrato. Pois, isso é verdade. Portanto, isso explica que tenha sido com data posterior. É verdade. Havia abertura para alterar, mas essa abertura era muito limitada, a 20% do valor da carteira. A carteira tinha um perímetro de 51 grupos. A Comissão de Acompanhamento sugeriu, no mínimo, avaliar a retirada de 22 desses 51 grupos, portanto, quase metade. E o Fundo de Resolução opta por retirar 6, porque era o máximo que podia fazer pelos tais 20%. Portanto,
parece muito evidente que foi muito limitado por essas condições e que deitar por terra toda a negociação poderia ser bem mais penoso. A Comissão de Acompanhamento diz que com mais tempo teriam feito mais exclusões com benefício para o novo banco, portanto, objetivamente, o novo banco foi prejudicado pela forma como isto foi vendido. E depois, a questão que lhe queria colocar também é, no final, o Fundo de Resolução exclui 6 dos grupos económicos, mas o comprador já estava selecionado, porque o contrato já tinha sido celebrado. Não foi feita, portanto, nenhuma comparação com a outra oferta do outro concorrente, também retirando esses 6 grupos económicos. Podia ser uma oferta bem mais interessante. Não, Sr. Deputado, foi feita essa comparação. Nós tínhamos connosco os valores económicos de cada ativo vendido, de cada crédito vendido, fundamentalmente, quer da Banco Capital, quer da Davidson Kempner. E uma das coisas que nos impressionou, em alguns casos, e que pusemos reservas e até eventualmente poderia ser uma causa para retirar o ativo da venda, foram diferenças brutais na avaliação económica de ativos entre uma e outra proposta. Mas tínhamos as duas sempre à frente. Por outro lado, também há uma coisa. Nós achamos que não havia razões para impedir a venda do Catenata 2, não é? Nós não queríamos impedir a venda da Catenata 2. Queríamos retirar algumas coisas, racionalizar, mas não impedir. E se houvesse uma retirada, sei lá, de metade das posições, isso tinha inviabilizado a operação, não é? Já não havia operação. Portanto, eu julgo que os 20% foram, enfim, eram uma margem razoável para as exclusões que tiveram lugar. As exclusões tiveram lugar ou por grandes diferenças de expectativas de recuperação de valor em relação ao valor oferecido pelo proponente, enfim, agora estou a falar do proponente vencedor, a Davidson Kempner, e num ou noutro caso teve lugar também com aspectos reputacionais, estou a pensar no famigerado caso da Ongoing. Também saiu por isso mais. Aqui um outro tema. Quebrando a tradição, o novo banco pediu aqui uma avaliação independente de fundos de reestruturação, recentemente quebrando uma tradição de serem as próprias sociedades a indicarem os valores dos ativos. Isto originou perdas de 300 milhões de euros em 2020 e, recentemente, em março, salvo erro, a CMVM obrigou o novo banco a divulgar publicamente a informação sobre estes 6 fundos de reestruturação em que participa. Portanto, isto é um processo que é completamente diferente de outros bancos que estão em situação idêntica, nomeadamente ao nível das perdas. Porque o meu tempo já terminou, vou fazer aqui um conjunto de questões em simultâneo e pedir que o Sr. Doutor depois pudesse responder. Queria lhe perguntar, em primeiro lugar, se tiveram conhecimento que o novo banco tomou esta decisão de pedir esta avaliação independente, porque é que a CMVM não foi envolvida antes, portanto, eles só agora que vieram, já depois disto se ter realizado, é que se pronunciaram se foram ou não envolvidos antes. Se compreende porque é que a CMVM vem pedir que o novo banco divulgue publicamente estes valores e se ficou satisfeito com a resposta que o novo banco deu a esta exigência da CMVM. Muito obrigado. As variações negativas acumuladas de fair value de unidades de participações em fundos e outras securities são neste momento 771 milhões, o acumulado. Este trabalho feito de reavaliação de fair value dos fundos de estruturação pela Alvariz e Marçal é um trabalho que compreende a avaliação dos imóveis, a avaliação do NAV, do Net Asset Value dos fundos, e depois compreende vários cenários. É uma espécie de teste de sensibilidade. Há um cenário extremamente adverso, um cenário central, um cenário positivo, e aí tudo que foi tomado em conta foi um cenário central. Nós, aliás, discutimos com o avaliador também esta matéria.
discutimos com o auditor esta matéria, com o STR. E uma das coisas muito importantes é, quando se faz uma avaliação deste género, a taxa de desconto utilizada para atualizar os fluxos de pagamentos previstos pode variar muito, pode variar de 5% para 15%, por exemplo, não é? Portanto, a taxa de desconto tem a ver, por exemplo, com a dificuldade de venda dos imóveis, o desconto de liquidez, pode ter a ver com vários aspectos, pode fazer variar muito o resultado final da avaliação. Isso preocupou-nos, falámos com o avaliador e ficámos convencidos que, enfim, que era de facto um cenário central que tinha sido utilizado. Mesmo assim, o avaliador, desculpem, exatamente, o auditor, pôs não é bem uma reserva, mas admitiu que pudesse haver uma redução de 18 milhões de euros a mais do que seria normal neste exercício de definição de fair value dos fundos de estruturação. Como eu vos disse, em relação a 3 desses fundos que estão em venda neste momento, as perspectivas são relativamente favoráveis, não é? Porque havia propostas que estavam abaixo do valor de reavaliação, mas as 3 melhores estão um pouco acima desse valor. Portanto, a perspectiva é um conjunto favorável. Muito obrigado. Desculpe, eu não tenho notícia da intervenção da CMVM e, portanto, não lhe posso responder sobre esta matéria. Muito obrigado. Suponho poder